Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa Milagres de Jesus. É um prazer muito grande retornarmos com todos vocês nesta programação. E hoje você vai conhecer a história da D'Ângela, que é esta que aparece aí agora na sua tela. A história da D'Ângela é uma história de uma pessoa que sofreu muito, que passou por diversos problemas. Ela estava num relacionamento em que foi traída e acabou por separar-se. Veio para Portugal e aqui conheceu o atual marido. Ela tinha sempre dores no corpo e um dia passou muito mal e descobriu que estava com cancro carcinoide atípico no pulmão esquerdo, localizado em cima da artéria. Ela foi operada, ficou 7 horas aberta e tiraram 80% do seu pulmão. Depois da cirurgia, passou por um momento bastante crítico, mas foi quando o milagre aconteceu. Ou seja, ela, para a medicina, era um caso muito difícil de ser resolvido. Mas a D'Ângela alcançou o milagre por meio da fé. Acompanhe. Eu fui traída no meu relacionamento anterior e devido a essa traição eu me tornei uma pessoa muito amargurada, revoltada. Eu deixei de me cuidar, me desleixei por completo com o meu corpo, com a aparência. Cheguei até ao ponto de me tornar uma obesa mórbida. Engordei mais de 60 quilos, não me cuidava e só havia dentro de mim ódio e revolta. E eu não conseguia ver outra coisa na minha vida a não ser pensar que um dia eu me vingaria daquilo. Até que chegou um ponto em que eu me vinguei. Que eu fui lá e também traí a pessoa com qual eu vivia. Após a traição, a gente, não é, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai levando a outra, as amizades. Começa com, hoje bebe um copo, amanhã só fuma um cigarro. Quando dei por mim, eu já bebia todos os dias, fumava muito, passei a andar com pessoas que também estavam no mesmo nível de vida que a mim. Eram bebidas, diversão e estar sempre ali, envolvida com aquele grupo, não é? Vivi 2 anos assim no Brasil. Depois vim de férias a Portugal. Vim para Portugal de férias, onde eu conheci meu atual esposo. Eu estava sempre muito constipada, com muitas dores no corpo, pneumonias, mas teve uma manhã que foi mais complicada, que eu veio uma expectoração, já tinha expectorações com sangue, mas não com tanta intensidade como foi naquela manhã. E ao ir à casa de banho, veio a expectoração com muito sangue e aquilo me assustou. Eu fiquei assim, sem entender o porquê daquilo, tive muito medo, mas a partir de quando eu tive a primeira consulta, fiquei um pouco tranquila, devido logo os primeiros exames que o médico fez, me tranquilizou. Mas assim, me deixava um pouco preocupada, não é? E fui fazendo mais exames, mas quando veio o resultado de tudo, da biópsia, aí foi terrível. Dizia que eu tinha um tumor carcinoide atípico de 4 centímetros no pulmão esquerdo, localizado em cima da artéria. Então, após o resultado daquele exame, que mexeu muito comigo, eu já conhecia a Igreja Universal no Brasil e ali eu vi uma oportunidade de exercitar minha fé e de buscar na Universal, no altar do Deus vivo, a minha cura. E foi o que eu fiz. Passei a participar das reuniões, principalmente nos domingos de manhã, usando a minha fé, usando a gota do milagre na água, orando nas reuniões de terça-feira, na busca da reunião da cura, e foi aí que eu obtive o resultado. Fui submetida a novos exames e foi diagnosticado que já não era mais um tumor de 4 centímetros, mas sim de 2 centímetros e típico. Me deu mais ainda certeza de que Deus estava comigo. Eu mesmo sabendo que eu teria que me submeter a uma cirurgia, que eu deveria passar por todo o procedimento médico, não é? Que eu teria que fazer cirurgia, mas a minha confiança estava em Deus, que era Deus é que estava trabalhando, Deus é que estava operando.
E foi o que eu continuei fazendo. Mantive na fé, participando das reuniões, orando e lendo a Bíblia sempre. E confiando sempre em Deus. Eu tive no bloco operatório, eu fiquei durante 7 horas aberta. Retiraram 80% do meu pulmão, retiraram o tumor, tiraram parte da artéria do coração para poder remover totalmente o tumor. E depois fui colocada com aparelhos, né? Fui levada a aparelhos, que foi a parte mais complicada para mim. Ali acabou todas as minhas forças físicas, né? Só tinha a mesma força, era a mesma da fé. É uma dor inexplicável que eu senti naquele momento. Eu estava tão debilitada e eu disse para Deus, eu passei por tudo isso até agora e confiei no Senhor. E eu sei que o Senhor não faz a obra pela metade, o Senhor faz por completo. E se o Senhor permitiu que eu passasse por essa cirurgia e saísse do bloco operatório com vida, eu sei que o Senhor vai me tirar daqui. Isso era por volta das 3 horas da manhã. Era ali, eu já não tinha mais força, mas foi minha oração. O Senhor não me tirou daquele bloco operatório em vão. Das 3 da manhã às 6 da manhã foi a hora mais crítica que eu passei. Foram horas terríveis. Mas logo às 6:30 da manhã eu comecei a sentir uma força, comecei a sentir de novo uma esperança. Às 9 horas eu já estava no quarto. Foi quando eu vi que Deus não tinha me abandonado. Passei 3 horas terríveis, tinha um relógio na minha frente. E eu pensava que eu não saía dali. Mas eu nunca abri minha boca e disse. Eu pensava, mas eu não dizia, eu só falava, Deus, o Senhor não faz nada incompleto. Tudo que o Senhor faz é perfeito. O Senhor vai me tirar daqui para te glorificar. Às 6:30 da manhã, foi como se viesse uma força que eu não sei explicar de onde veio aquela força. Eu lembro, eu olhei no relógio, eram 6:30 da manhã. E eu disse, eu tô viva. Depois desse processo difícil, a minha recuperação dia após dia foi uma recuperação que até para os médicos foram surpreendentes. Saí no bloco operatório, era para ficar 72 horas sob observação, não fiquei nem 12 horas. Para eles já foi algo que não esperavam. Eu deveria ter ficado pelo menos 5 dias com drenos. 2 dias depois já não tinha dreno nenhum em mim. A minha vida começou, foi algo, foi um milagre mesmo, porque foi dia após dia a minha recuperação. Me disseram que eu tinha que ficar 1 semana no hospital. 5 dias eu estava em casa. Estava de uma forma que quem me visse não dizia que eu tinha sido operada. Depois de tudo isso, de todo esse processo, de tudo, que quando foi analisado a peça que foi retirada, veio a surpresa para todos os médicos e para mim, que aquilo que foi diagnosticado no princípio que era um tumor atípico, já não era um tumor atípico. Após a cirurgia, analisando a peça, era um quisto. A surpresa foi quando eu fiz o primeiro TAC após a cirurgia. O médico que acompanhou o TAC ficou surpreso com o que ele viu. E ele disse para mim, você realmente foi operada? Sim, fui operada. E ele disse, eu falei, tá aqui a marca, a cicatriz, a cirurgia, eu mostrei a ele. E ele olhou para mim e disse, você nunca foi operada. Eu falei, sim, fui operada, tem a marca, tem uma cicatriz da cirurgia. Então você me faz o favor, olha no dia 23/1/2018, o que tem aí. Depois o senhor vai olhar dia 25/1/2018, o que tem aí. No dia 23 eu tinha o pulmão na totalidade, no dia 25 eu já não tinha mais o pulmão. 3 meses depois, meu pulmão, que foi no mês de março, o meu pulmão estava ali. O médico ficou surpreso e queria que eu explicasse o que eu tomei, onde que eu fui, o que eu fiz para que isso acontecesse, porque ele nunca viu tal coisa. Eles ainda não entenderam que foi um milagre. Foi a minha fé e eu usá-la de uma forma como eu nunca tinha usado em toda a minha vida. E aí eu vi o poder de Deus. Jesus fez um milagre na minha vida. Eu sou o próprio milagre. Não era para mim estar aqui hoje. Certeza que não.
O relato, o testemunho da D'Ângela mostra que o tempo dos milagres não passou. O mesmo Jesus que operou milagres no passado tem realizado milagres maravilhosos. A história da D'Ângela mostra isso. Veja em que estado ela conheceu a Universal, em que situação ela se encontrava. Quer dizer, aos olhos humanos era um caso totalmente perdido, mas não há casos perdidos para Deus. Aquilo que ninguém podia fazer, Deus fez. Quando restam poucas chances, mínimas que sejam, aí é que entra o poder da fé, porque a fé torna possível aquilo que aos olhos humanos tem sido impossível. Se você é uma pessoa que tem chorado, tem sofrido, tem vivido uma vida amarga, uma vida de dor, de depressão, uma vida sofrida, saiba que existe uma saída para si. Existe uma solução. Você pode ficar livre desse sofrimento que já dura há tantos anos. Você viu aí o milagre que Deus fez na vida da D'Ângela. Se você quiser, você pode agora mesmo ligar na nossa central de atendimento para ser ajudado, para ser orientado. Os pastores estão à disposição, nós temos pessoas de Deus que estão agora dando atendimento, atenção para as pessoas aflitas. Basta você ligar para o 218-368-008. Você que tem um familiar doente, você que está doente, você que tem problema de vícios na família, você que tem depressão ou tem um familiar depressivo, você que precisa do socorro de Deus. Você já não sabe mais o que fazer, a sua vida tem estado de mal a pior. Você ouviu aí as palavras da D'Ângela. Não havia solução, mas ela recorreu a Deus, ela creu no milagre e o milagre aconteceu. O milagre pode também acontecer na sua vida, só depende de você. Creia nisso, creia que Deus pode te livrar, creia que Ele pode te dar paz, Ele pode te dar alegria, creia que Deus pode mudar essa situação. Nós temos recebido na Universal, principalmente aos domingos, muitas e muitas pessoas que têm vindo em busca de uma vida melhor, de uma vida nova. Aos domingos, nós temos as 7 orações que têm proporcionado às pessoas a libertação. Veja só essa matéria das 7 orações, cura, libertação, prosperidade, são orações importantes que abrangem todas as áreas da vida para que as pessoas sejam livres de toda dor, de todo sofrimento. Veja. São 7 as áreas da vida que fazemos de tudo para manter equilibradas. A família, a saúde, o amor. É em prol de todas as pessoas que querem colocar um ponto final nos problemas da vida que aqui, todos os domingos, são feitas 7 orações. Estes momentos, o que é que lhe já tem trazido de bom para a sua vida? Grandes mudanças? Muitas mudanças, a nível de saúde, a nível financeiro, a nível familiar, muitas mudanças mesmo. Muito importante, gosto muito de vir ao domingo, dá-me forças. E desde que comecei a assistir à reunião das 9h30, a minha vida espiritual tem estado em cima. Estou muito satisfeita. Olha, tem mudado muita coisa, porque eu não era assim. Eu era uma pessoa muito explosiva e agora não, agora sou mais calmo, tenho mais compreensão, coisa que antes não tinha. Qualquer coisa que me dissesse, eu explodia logo por cima da pessoa. Estou mais calmo. Tem mais uma certeza, uma confiança também diferente. Exatamente, tenho uma confiança mais em mim, porque sigo uma vida espiritual. Isto é que é assim mesmo, não é só de dentro para fora, também tem que ser de fora para dentro. Com a reunião de domingo fica mais forte, tenho-se mais paciência para se levar a vida lá fora. O que é que já mudou na sua vida? Há muita coisa, porque eu já ando na igreja desde 91, portanto mudou muita coisa na minha vida.
Já imaginou que é ter uma vida totalmente renovada? São 7 orações para uma nova vida em todos os sentidos e acontece aqui todos os domingos, a partir das 9h30, no Cenáculo do Espírito Santo no Porto. Prepare-se para que você esteja conosco no domingo e não esqueça de trazer todos os nomes dos seus familiares. Nós vamos colocar na mesa que temos no altar, a mesa de Deus no altar, e vamos apresentar a sua família a Deus, para que ela seja guardada e protegida neste domingo em todos os templos da Universal, tá bom? Nosso Cenáculo do Porto, você viu aí na chamada, no endereço, o nosso endereço, nossa morada, que é a Rua Egas Muniz 485, bem ao lado do antigo quartel militar da Constituição, no cruzamento com a Rua Serpa Pinto. Em Lisboa, no Templo Maior, na Rua Doutor José Espírito Santo, 36, fica a 200 metros do metro de Chelas. Em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüeiro, 151, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Bem, você pode entrar em contato conosco caso você não tenha ligado ainda e você que quer, você que precisa de ajuda, de uma oração, de um atendimento, de uma palavra, só ligar para o 218-368-008, você será ajudado, você será orientado. Nós temos pessoas aí à sua inteira disposição, tá bom? Veja agora o que tem acontecido sexta-feira na Universal, que é o grande dia da purificação, da libertação espiritual. Acompanhe. Nos 9 anos fui vítima de abuso sexual, molestada e a partir dos 11 anos então agravou-se mais. Com 11 anos eu comecei a ver vultos, comecei a ouvir vozes, eu tinha pesadelos, tinha medo do escuro em plena luz do dia. Eu dentro da casa tinha que acender as luzes todas, eu tinha pânico de andar na rua. E então isso foi-se agravando mais. Então, mais tarde, com 16 anos, os meus pais se divorciaram. Foi um divórcio muito trágico mesmo, foi muito mau. E então isso levou eu a ficar sempre sozinha. Eu também cheguei ao ponto de tentar o suicídio por 2 vezes, porque aquelas vozes, e porque eu via pessoas da minha família que já tinham morrido, principalmente uma, eu via, ela falava comigo e isso me estava a deixar, a minha cabeça que eu estava a pensar que estava louca. Eu aos 19 anos engravidei e então vi ali uma oportunidade para casar, mas foi um fracasso. Eu tinha um bebê de 1 ano, fui expulsa pelo meu ex-marido, vítima de violência doméstica, fiquei na rua com um filho nos braços e depois as coisas agravou-se muito mais. E eu emagreci imenso e eu tomava a medicação para ver se aquilo, porque eu tinha dores terríveis de cabeça, eu doía-me imenso, os meus ossos, o meu corpo, eu não tinha ânimo, estava sempre desanimada, estava sempre com a cabisbaixa. E então o meu casamento foi-se deteriorando. O meu filho mais velho também passou por uma fase que teve que ir para o Hospital de Magalhães Lemos. Ele ficava muito turbado, chegar ao ponto de nos querer matar a todos dentro de casa, eu ter que o fechar. E então houve uma altura com uma pessoa que me levou ao centro de ajuda. Então quando eu entrei nesse mesmo dia, foi uma sexta-feira, eu saí de lá diferente, entrei de uma maneira, mas saí de outra. Porque já nessa mesma noite eu conseguia dormir, porque eu não conseguia dormir, eu tinha insónias, eu não dormia nem de noite, nem de dia, tinha alturas que eu parecia uma morta-viva a andar. E naquela noite eu consegui dormir. Então eu comecei a ver resultados em mim, na minha família, também nos meus filhos, principalmente no meu filho mais velho, porque ele era muito agressivo a falar para nós, tinha assim momentos que ele ficava bastante perturbado. E então Deus começou a agir. E então veio a transformação. Então eu não tenho vontade de morrer, tenho a minha autoestima, tenho paz dentro de mim. Eu tenho aquilo que posso ser, tenho as ferramentas para poder ultrapassar os problemas, os obstáculos em que me aparecem na minha vida. Os meus filhos hoje são uns filhos abençoados, são uma bênção, estudam, o mais novo estuda, os outros 2 trabalham.
O meu marido é totalmente diferente, ele sempre foi uma boa pessoa, mas depois Deus também foi mudando a vida dele. Começou a entender, começou a ver muito mais diálogo, não foi só da minha parte, começou por mim, mas também por ele. Começou a ver mais diálogo, porque como ele não era um pai presente, começou a estar mais presente na vida dos filhos e mesmo no nosso casamento. Hoje a minha vida é totalmente transformada. O ritual que estava na minha vida hoje foi quebrado. Houve uma manhã que eu acordei e vi algo, como se fosse um filme a passar na minha mente. Eu vi uma figura horrível, parecia que vinha do lodo, era horrível mesmo, e ele disse: eu vou arranjar uma arma para te matar. E eu aí entrei em pânico, porque eu sentia, se eu já ouvia vozes, eu via vultos, eu não conseguia dormir. E, entretanto, até isso me levou à depressão. Eu fiquei com uma depressão profunda, porque eu chorava do nada. As pessoas estavam a falar comigo e eu falava com as pessoas, mas eu de repente eu chorava, pronto, não conseguia me controlar, eu era completamente descontrolada. Eu era nervosa, não tinha paz mesmo. Mais tarde indicaram também a um bruxo, foi quando ele então confirmou-me tudo que eu estava a passar, que era devido a trabalhos de bruxaria que me foi feito devido aos ciúmes da minha sogra, e não só, e por outras invejas, por motivos de inveja também. Ele fazia trabalhos, chegou a fazer também trabalhos para que esse próprio mal não me viesse mesmo matar, porque eu vi muitas vezes a morte à minha frente. Inclusive eu vinha com o carro e o comboio do nada, apareceu um comboio do nada para vir sobre mim. As coisas pioraram de tal forma que eu não tinha vontade de trabalhar. Eu não ligava nenhum à minha filha. Na altura a minha filha era pequena, tinha relativamente 8 anos mais ou menos, e eu não lhe dava atenção. Eu não queria falar com ninguém e não dormia. Eu sentia presenças toda a noite a querer me tocar. Fui ao centro de ajuda mais próximo e logo no primeiro dia, quando eu entrei, eu senti mesmo algo diferente e eu vi ali a minha solução. Aquele peso que eu senti, aquela vontade de morrer que eu estava a sentir naquela hora, naquele momento, aquela depressão, a insônia, tudo passou. Eu ali vi logo um sinal de Deus para mim e eu vi que ali era o meu lugar, de facto ali era o meu lugar. Então eu comecei a pegar firme, não foi fácil, não é de um dia da noite para o dia, não é, mas eu perseverei e fui até ao fim, até que chegou o dia em que eu fui liberta. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz e sou feliz. Pode ter as guerras maiores em toda a minha volta, mas eu tenho a certeza que Deus é comigo e que eu tenho paz. Esta sexta-feira, traga uma rosa e muda a sua vida. Às 7h30, às 10, meio-dia, 15, 18 e 20 horas, no Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, perto do antigo quartel militar da Constituição. Às 7, 10, meio-dia, 15, 19 e 21 horas, no Templo Maior em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chaves. Eu quero, neste momento, fazer um convite para as pessoas que têm acompanhado o programa, você que é vítima de um mal, de uma inveja, de um olho gordo, você que tem a sua vida amarrada, nada tem dado certo. Todas as sextas-feiras nós realizamos o Dia da Libertação Espiritual para as pessoas que são vítimas de invejas, de pragas, de maldições, de rituais, de feitiços, para as pessoas que precisam resolver problemas que têm perseguido suas vidas, pessoas que são vítimas de uma amarração. Todas as sextas-feiras, na Igreja Universal, nós temos trabalhado para ajudar as pessoas que sofrem. Procure uma Universal mais perto de si, leve uma rosa para ser consagrada. Esse propósito da rosa tem ajudado muito as pessoas, são muitos milagres que têm acontecido. Sexta-feira é o dia que nós fazemos um plantão espiritual de atendimento. Se você mora no Porto, você pode nos procurar. Estaremos o dia inteiro
e eu estarei 10 da manhã e à noite às 20 horas. Você pode me procurar nesse local. Às 20 horas nós teremos a noite do grande segredo que será revelado para a solução desses problemas espirituais que você tem vivido. 8 da noite eu estarei com vocês. Também 10 da manhã e teremos reuniões o dia inteiro. Procure-nos no nosso cenáculo do Porto, na Egas Muniz 485. Se você mora em Lisboa, procure o Templo Maior, na Dr. José Espírito Santo 36, ou no antigo Cinema Império, na Alameda Dom Afonso Henriques 35, ou Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero 51, ou qualquer um dos nossos templos espalhados por todo o país. É só entrar no site igrejauniversal.pt que você terá todas as nossas moradas. Bem, e nós chegamos ao final do programa, mas a nossa equipe continuará à disposição. Se você quiser ligar, é só ligar para o 218-368-008. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a toda a sua família. E não se esqueça, as portas da Igreja Universal do Reino de Deus estão abertas para você e para toda a sua família. Deus os abençoe.